Uma das maiores dificuldades que eu vejo que na vida às vezes a gente tem é que a gente diz muito facilmente um para o outro: eu te amo, não é assim? Você já deve ter escutado muitas vezes, né? Ah, eu amo você, por você eu dou a minha vida, né? Eu também já escutei. Só que tem um detalhe: na vida a gente só sabe que amamos o outro depois de termos tido inúmeras vezes a necessidade de dizer eu te perdoo. Porque na verdade a gente só sabe que ama depois que precisou perdoar. Antes do perdão não podemos até ter uma admiração, mas ainda não é amor. Amar é a gente olhar nos olhos e saber que o outro faz tudo errado. É a gente ver que o outro é cheio de fraquezas. É a gente descobrir que o outro tem um monte de defeitos e mesmo assim a gente dizer, sabendo de tudo isso, que você tem defeitos, que tem fraquezas, eu ainda preciso lhe confessar que eu não sei viver sem você. Então sim, você sabe que ama. Porque amar consiste nisso, em você descobrir o que o outro tem de mais bonito e que o outro tem de mais feio, menos agradável. Por isso eu acredito no amor de Deus. Porque as parábolas, as histórias, mostram Jesus sempre encontrando pessoas em estado de vergonha. Os homens e as mulheres que são encontrados por Jesus e as quais ele escolhe para estarem com ele, eram os piores da sociedade. Jesus não escolhia os mais bonitos, os mais sábios. Veja a lista dos 12, e ali você vai encontrar um bando de gente que não valia absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se hoje precisasse montar uma equipe para trabalhar comigo, é claro que eu ia buscar os mais competentes. Não é verdade? Você também não faria o mesmo? Jesus não. Jesus preferiu os mais frágeis. Escolheu o ladrão. Sabe por quê? Porque Jesus tinha absoluta certeza que quando aquele ladrão começasse a conviver com ele, quem seria roubado seria o próprio ladrão. Porque quando Jesus chega, ele nos rouba o coração. E depois não resta mais nada, a não ser olhar para ele e dizer: Senhor, embora sendo eu um fraco, eu não consigo viver distante da tua proposta. Eu não consigo ser absolutamente nada longe de você. E amar para mim é isso. É a gente descobrir pessoas que quando nos olham, nos tornam melhores do que nós somos. Amar é isso, é você descobrir que quando você chega na minha vida, eu me torno muito melhor do que quando estou sozinho. E esse é o verdadeiro amor. Aquele que nos faz acreditar cada vez mais que se o outro não está por perto, a gente é só uma metade. Não é uma dependência, não. É apenas uma complementação. Quando o outro está do nosso lado, a gente se sente mais forte. E ainda que a gente não tenha forças para andar, o outro nos anima. É esse Deus que hoje nós anunciamos. O Deus pregado hoje na cruz é para nós o braço que nos falta, a perna que nem sempre temos para andar, a coragem que nem sempre está no nosso coração. Ele vem. E se hoje fôssemos os mesmos que crucificaram, ele ainda assim olharia para nós, nos encontraria na multidão e nos diria que ainda espera por nós. Preciso lhe dizer que eu espero por você, não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar, se quiser pode voltar. Eu espero por você, não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproxima. Você na vida, me diga a verdade agora. Hoje é noite da paixão do Senhor. Não é noite para a gente ficar triste, muito pelo contrário. Porque a gente sabe que esta morte
é apenas o prenúncio de uma ressurreição. Nós ocidentais não entendemos nada de morrer. Mas pense comigo, à luz da paixão de Cristo hoje, sem falsidade, por quantas pessoas nessa vida você é capaz de esperar? Por quantas pessoas? Depende, né, padre? Se não for demorar demais. É isso que eu estou dizendo. Pessoas que você não colocaria condição para voltar. Uma das maiores alegrias que eu já pude experimentar na minha vida, e olha que eu já sou, posso dizer, sou um homem muito feliz, muito realizado, e já vivi grandes coisas. Grandes acontecimentos já passaram por mim. Mas os que mais me causam alegria são alguns pequenos que me lembram. Nasci numa família muito pobre, muito simples. E quando eu estava no seminário, quando eu voltava de férias, eu encontrava no banheiro, para eu tomar banho, um sabonete mais cheiroso que normalmente se usava lá em casa, um pouquinho mais caro. E aquilo eu sabia que era um gesto do meu pai. Mesmo sem ter condições de comprar aquele sabonete o ano todo, ali no tempo em que eu estava de férias, ele fazia questão que estivesse aquele. Isso para mim era uma frase que não era formulada por palavras, mas um gesto de alguém que me dizia assim: meu filho, que bom que você está aqui. Que bom que você veio passar esses dias com a gente. No gesto do meu pai, aparentemente simples, pequeno, estava uma declaração de amor que nenhuma outra palavra do mundo era capaz de traduzir. Era olhar aquele sabonete todas as vezes que eu ia tomar banho e ali perceber que havia um gesto de amor. Uma pessoa que havia me esperado, porque a gente só espera quem a gente ama. Caso contrário, a gente vira as costas, vai embora, diz que não pode. Mas se existe um elo que nos faz significar um para o outro, e eu me recordo que muitas vezes eu tive a triste experiência de ver o meu pai caído, embriagado, sem condições de voltar para casa. Embriagado, não conseguia voltar para casa. E eu fiz várias vezes a oportunidade de sentir vergonha daquele homem, caído ali, como se fosse um mendigo. Tinha medo que os meus amigos pudessem passar e ver e dissessem: olha o pai do Fábio. Hoje meu pai não está mais vivo. E depois de tanto tempo passado, eu tenho a graça de dizer a você que a vergonha de vê-lo caído mudou dentro de mim. Prevaleceu o cheiro do sabonete, muito mais forte do que uma vergonha de ver a fraqueza de um homem que não conseguiu dar fim a um vício que tinha. Prevalece no meu coração o cheiro da saudade que aquele sabonete até hoje desperta dentro de mim. Vida que se cura, que se modifica e que me ensina que Deus é assim. Deus o tempo todo prepara para que a gente possa voltar para casa. O que nos falta muitas vezes é uma oportunidade como essa hoje que a gente tem, de olhar um nos olhos do outro e deixar não um sabonete, mas quem sabe um olhar de quem ainda continua acreditando, ou quem sabe possamos dizer uns aos outros alguma palavra que possa representar alguma coisa na nossa vida, já que o tempo todo nós escutamos palavras que não nos alteram em absolutamente nada. Coisas pequenas, como quem sabe: que bom que você está aqui, que bom que você existe. Coisas que não custam nada, mas que levamos tempo para dizer. Há 2 anos atrás eu celebrava a minha primeira Semana Santa como padre. E eu atendi no meu confessionário uma menina que mudou a minha vida. E sempre que posso eu conto a história. Ela parou, já era mais 5:30 da tarde, numa quinta-feira santa. Aquela menina me olhou um dia muito quente e me disse assim: padre, eu me sinto tão cansada. E eu disse a ela: pois entre,
sente-se e descanse. E ela me disse assim: quem me dera, padre, se no gesto de sentar nessa cadeira eu pudesse descansar o que verdadeiramente me cansa. Naquela hora eu vi que aquela menina tinha uma resposta madura demais para quem apresentava ter tão pouca idade. E foi então que ela me disse, em poucas palavras, a sua história. Como é duro resumir toda uma história de sofrimento em algumas frases para o outro nos entender. Mas o que me fez entender aquela menina não foi a história que saiu da boca, formulada por palavras, foi o olhar que me pedia socorro a cada palavra pronunciada. Ela me disse assim: padre, meu nome é Simone, eu tenho 15 anos, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Faz uma semana, padre, que o meu marido sumiu, foi embora. E a única pessoa que eu tenho nessa vida é uma filha de 1 ano e 6 meses. E como meu marido foi embora, padre, e como nós moramos no lugar onde ele trabalhava, o patrão dele já me disse que eu tenho que ir embora de lá segunda-feira. E essa semana eu estou a semana toda procurando um lugar onde eu possa ficar com minha filha, padre, porque segunda-feira eu tenho que sair de lá. E ontem à noite eu estava andando, estava voltando o dia todo procurando um emprego, um lugar onde eu possa trabalhar e ao mesmo tempo morar. Quando eu passei, eu vi que o senhor estava com uma multidão ali na praça. Não sei se o senhor estava fazendo uma missa, se era só um momento de pregação. Eu só sei, padre, que naquele momento em que eu parei, o senhor estava olhando para as pessoas como se estivesse uma só ali. O senhor olhava e dizia: você vale a pena. Olhava para o outro, ficava mais um tempinho em silêncio e dizia: você vale a pena. E hoje, padre, eu saí de casa de manhã. Eu entrei nessa fila, era mais ou menos um meio-dia e pouquinho. Hoje eu não saí para procurar emprego, não. Eu vim aqui, padre, porque eu gostaria que o senhor me olhasse e me dissesse também que eu valho a pena. Porque eu não sei se na minha vida, em algum momento da minha história, alguém me olhou nos olhos e me disse que eu valia a pena. Confesso para você que diante do pedido daquela menina que me olhava chorando, eu me senti um inútil. E tive a minha primeira crise diante de Deus como padre e pensei: Senhor, para que sirvo agora nessa hora? Se o emprego que ela precisa eu não posso dar, se o lar que ela precisa eu não posso oferecer. Naquele momento eu recebi uma resposta de Deus que eu conto o tempo todo, para que eu nunca mais me esqueça. Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende o que ensinou. Naquele momento Deus me disse: Padre Fábio, não se engane, que o que você pode fazer por essa menina, você já está fazendo. Porque ouvi-la com ouvidos humanos, como você o faz, mesmo eu sendo Deus, eu não posso fazer. Segurar na mão dessa menina, Padre Fábio, humanamente, como você está fazendo agora, mesmo eu sendo Deus, eu não posso fazer. E olhar nos olhos dela e dizer que ela vale a pena, mesmo eu sendo Deus, eu não posso fazer, se você não fizer por mim. E é claro que naquele momento, depois deste momento, tudo que humanamente eu podia fazer, eu fiz. Procurar um lugar para ela, arrumar um lugar onde aquela menina pudesse ficar com a sua filha. Mas naquele momento, gente, aquela menina não me procurava para fazer alguma coisa por ela. Naquele momento, nenhuma ação curaria aquela dor. Nenhum gesto concreto poderia curar o coração daquela menina, porque o que ela me pedia, não há dinheiro que possa comprar. Era só olhar nos olhos dela e dizer: Simone, você vale a pena. Apesar de a sua vida te levar a não acreditar nisso, Simone, você vale a pena.
Ainda tem jeito para você. Ainda dá tempo de mudar a história. Ainda dá tempo de ser feliz. Ainda dá tempo de ser gente. Mesmo tendo sido abandonada, ainda há remédio para a sua vida. E de repente eu descobri que anunciar o Evangelho é isso. Que às vezes nós temos a pretensão de achar que instaurar o reino de Deus é começando fazendo grandes coisas. Não. Eu só tenho o direito de esperar pelo reino de Deus o dia que eu abro o armário do meu quarto e coloco tudo em ordem. O dia que me levanto de manhã e estendo a minha cama. O dia que sujo um copo e cresço na consciência de que lavá-lo é minha obrigação. Eu começo consertando o mundo, é lavando os pratos dentro da minha casa. Eu começo consertando o mundo, é através de gestos pequenos que aparentemente não podem mudar nada. Eu começo a mudar o mundo, é o dia que eu começo a olhar para as pessoas com um pouco mais de gratuidade, independente do que elas possam me oferecer ou me dar. E de repente eu descobri que há frases, que há poder, que tem um poder imenso de trazer uma felicidade que nenhum presente do mundo possa dar. Porque se Jesus estivesse ali naquele momento, Ele olharia nos olhos da Simone e colocaria no coração dela a certeza de que ela não está sozinha. Às vezes a gente viaja tanto, gente, como hoje viajei, gripado, cansado, para chegar aqui e encontrar você. E se tem uma coisa que hoje eu posso confessar ao seu coração e que para mim é uma responsabilidade imensa, é que tudo que eu falo aqui neste palco, eu não quero que nada seja contra você. Não espere da minha música nenhum poder de sedução. Não espere da minha música nenhum incentivo para a sua prostituição. Não espere da minha música nenhum motivo para uma falsa alegria, para uma euforia. Eu não estou aqui para entreter você, nem para lhe divertir. Eu estou aqui para lhe dizer que você vale a pena. Que há uma dignidade no seu coração que não tem preço. Que não há droga no mundo que possa ser superior ao valor que você tem como gente. E que se o amor que hoje você experimenta não lhe leva a acreditar isso, cuidado, pode não ser amor coisa nenhuma. Pode ser apenas o interesse de alguém que quer usar, abusar do seu coração e depois nunca mais voltar para ver o estrago que deixou. E eu espero que você seja pai o suficiente, que você seja mãe o suficiente, para que o seu filho nunca precise ir atrás de um padre para que ele diga que ele é alguém nessa vida. Que você seja homem o suficiente, que você seja mulher o suficiente para educar os seus filhos acreditando que eles valem a pena. Que os outros da rua não precisem dizer isso para ele. Que eles acreditem ao olhar para você que ele é especial, que ele tem valor. Por isso, às vezes nós perdemos muito tempo na vida. Quando foi a última vez que você disse aos seus filhos que eles valem a pena? Que eles são a sua maior riqueza? Que você espera por ele quantas vezes ele precisar. Não perca a oportunidade não. Se você tem hoje alguém aqui que mereça ouvir isso de você, não deixe para amanhã. Diga que vale a pena. Eu digo a você, mesmo sem saber o seu nome, você vale a pena. Há em você uma dignidade, um valor que nada, nem ninguém neste mundo pode retirar. Canta comigo. E eu espero coração que as mágoas do passado se tornem em perdão. Deixe que o olhar do Cristo seu Senhor